Olá, tudo bem? Eu me chamo Beto e nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito de climatologia. A climatologia é a ciência que se ocupa do estudo dos climas. Os estudos climáticos referem-se, de maneira geral, a territórios mais ou menos vastos e aplicam-se a um período de tempo longo. Por sua vez, a meteorologia compete o estudo dos fenômenos físicos da atmosfera, a que se convencionou chamar de tempo, que se manifestam num lugar preciso e num período de tempo relativamente curto. A metodologia desenvolvida pela meteorologia permite atualmente a realizar previsões viáveis do estado do tempo a curto prazo, fundamentais para a organização de inúmeras atividades humanas. Em resumo, o clima e o tempo atmosférico são duas formas complementares de descrever o ambiente atmosférico, utilizando essencialmente os mesmos elementos: pressão atmosférica, temperatura, umidade, precipitação, radiação, etc., mas fazendo referências a diferentes escalas de tempo. Nesse vídeo nós vamos nos ater à climatologia. A caracterização de um clima exige, no mínimo, 3 décadas de acompanhamento meteorológico. São fatores do clima: a latitude, a altitude, as massas de ar, a continentalidade e maritimidade, as correntes marítimas, a vegetação e o relevo. E os elementos climáticos são a umidade, a pressão atmosférica, os ventos e as chuvas. A temperatura é a quantidade de calor contida na atmosfera. A Terra pode ser dividida, em função da temperatura, em uma região quente, que é situada no Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, chamada Zona Intertropical. Os raios solares incidem praticamente perpendiculares à superfície durante todo o ano. As temperaturas são altas e existem poucas diferenças de temperatura entre as estações do ano. Pode ser dividido também entre 2 regiões temperadas. Existem entre os trópicos e os círculos polares. Os raios solares incidem sobre a superfície terrestre em ângulos mais inclinados do que na zona intertropical. As temperaturas são mais amenas e variam significativamente durante o ano. E podem também ser divididas em 2 regiões frias, situadas nos polos. Os raios incidem muito obliquamente na superfície durante o ano, temperaturas extremamente baixas. A altitude também influencia na temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E quanto menor a altitude, maior a temperatura. Nas baixas altitudes, o ar é mais concentrado, maior densidade, e por isso tem maior capacidade de acumular calor. Enquanto nas altas altitudes, o ar é mais rarefeito e possui menor quantidade de armazenar calor. A radiação solar, ao incidir sobre qualquer corpo, vai sofrer uma mudança de direção, sendo reenviada para o espaço por reflexão. A fração de energia refletida por uma superfície
em relação ao total de energia nela incidente, expresso em porcentagem, é conhecida como albedo. A variabilidade do albedo pode ser explicada pelo uso do solo ou pela composição das superfícies. Assim, a neve tem um dos maiores índices de albedo, devido à sua superfície branca, o que reflete de maneira mais eficiente os raios solares incidentes. Já o asfalto tem um dos menores índices de albedo, devido à sua coloração. Isso faz com que ambientes urbanos sejam muito mais desconfortáveis termicamente. Nas regiões polares, onde o branco predomina, a reflexão gira em torno de 90%. Na região amazônica, por ter predomínio do verde, reflete 15%. E no asfalto, pela coloração escura, reflete apenas 7%. Quanto menor o albedo, maior a absorção dos raios solares, maior o aquecimento e, consequentemente, maior a irradiação solar. A umidade do ar, ou atmosférica, é a quantidade de água existente no ar. Sua presença em maior ou menor grau influencia na temperatura, no regime das chuvas e até mesmo na nossa saúde. Diversos fatores influenciam na quantidade de umidade do ar, como, por exemplo, a maritimidade, que é a influência dos mares sobre as áreas litorâneas. Nestas áreas, em razão dos índices elevados de evaporação das águas oceânicas, a umidade do ar tende a ser maior. A vegetação também interfere na umidade. A floresta amazônica, por exemplo, emite uma grande quantidade de água para a atmosfera através da evapotranspiração. Com isso, tende a apresentar maiores índices de umidade, além de gerar umidade para outras regiões, uma vez que esse vapor d'água é deslocado pelas massas de ar. Há também o efeito da umidade sobre a sensação térmica. Quanto mais úmido for o ambiente, maiores são os efeitos da temperatura sobre nós. Assim sendo, onde estiver fazendo calor, se a umidade aumentar, sentiremos um aumento da temperatura sobre nós. Por outro lado, se estiver fazendo frio e a umidade aumentar, os efeitos do frio tendem a ser maior. É preciso também estabelecer uma diferença entre umidade atmosférica, ou umidade absoluta, e a umidade relativa do ar. A umidade atmosférica, ou absoluta, é a quantidade total de vapor d'água presente na atmosfera. Já a umidade relativa do ar é a quantidade de vapor d'água existente até o seu ponto de saturação, ou seja, a quantidade máxima possível de presença de água no ar antes que ela se precipite. A umidade absoluta do ar máxima é 4%. A partir disso, as gotículas de água entram no ponto de orvalho e passam para o estado líquido. Portanto, com 4% de umidade absoluta, temos 100% de umidade relativa. Consequentemente, se falarmos que a umidade relativa do ar está em 25%, significa dizer que a umidade absoluta está em 1%.
A pressão atmosférica é a força exercida pelas massas de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. O valor da pressão atmosférica não é constante, varia em função da altitude do local, sendo menor com o aumento da altitude. Quanto mais próxima do nível do mar, maior é a pressão atmosférica. Vento é o ar em movimento. A movimentação do ar, além de contribuir para a manutenção do equilíbrio da temperatura, é útil para a polinização das plantas, é agente modelador do solo e do relevo, movimenta embarcações à vela e serve inclusive para a produção de eletricidade por meio da energia eólica. O ar se movimenta em razão da diferença de temperatura e pressão atmosférica. Quanto maior a temperatura do ar, mais suas moléculas se movimentam e mais se distanciam uma das outras. E, como consequência, menor será o número de moléculas por metro cúbico de ar e menor será o peso do ar aquecido. O oposto ocorre com as baixas temperaturas. Em razão desta relação entre temperatura e pressão, o ar frio, mais pesado, desloca-se para baixo e o ar quente, mais leve, sobe. Essa dinâmica serve para equilibrar a pressão. As zonas de alta pressão, anticiclonais, estão localizadas nas áreas polares e nas regiões subtropicais, mais ou menos 30 graus de latitude nos dois hemisférios. Nessas zonas, o ar é mais denso, frio, e por isso exerce maior pressão. Em função disso, ele tende a ir para as partes mais baixas da atmosfera. As zonas de baixa pressão, também chamadas ciclonais, estão localizadas na região do Equador. Nessa porção do planeta é que a incidência da radiação solar é mais intensa, portanto tem temperaturas mais elevadas. Lá o ar é mais quente e leve, portanto sobe. Os ventos sopram da área de alta pressão para as áreas de baixa pressão. O ar se movimenta em busca do equilíbrio atmosférico. Zonas de convergência intertropical é a faixa de encontro da circulação dos ventos do hemisfério sul e hemisfério norte. Estão localizadas na região equatorial. Na região equatorial, o ar é constantemente aquecido com um movimento ascendente desse ar. O espaço deixado pelo ar que se desloca é preenchido pelos ventos originados na região de alta pressão, ou seja, nas zonas subtropicais. Esses são os ventos alísios, que sopram praticamente o ano todo, das regiões subtropicais para o Equador. Os ventos alísios chegam carregados de umidade no Equador. Em razão das altas temperaturas, sobem para as porções elevadas da atmosfera e há precipitação, perdendo a umidade. Esse vento quente e seco são os contra-alísios. Os ventos contra-alísios sopram do Equador para os trópicos. Na porção do planeta que recebe os ventos contra-alísios, estão localizados alguns dos maiores desertos da Terra, como o Saara na África,
o Golfo no Oriente Médio, na Austrália, nos Estados Unidos. Os ventos sazonais são ventos que apresentam particularidades específicas, se restringe a uma região. As brisas ocorrem em razão da diferença de temperatura e pressão entre oceano e continente. A brisa marinha, durante o dia, a terra e as águas oceânicas são aquecidas. As áreas continentais aquecem mais rapidamente que a água. Esse aquecimento gera uma área de baixa pressão. O ar sobe. O oceano, nesse momento, com ar mais frio, sopra a brisa marinha em direção ao continente. Durante a noite, a condição é oposta. Nós temos a brisa terrestre. As terras do continente perdem calor com mais rapidez, resfriam-se mais rapidamente e formam centros de alta pressão, que passam a dissipar os ventos em direção ao oceano. As chuvas são resultados do vapor d'água que se condensa, passando do estado gasoso para o estado líquido. Temos as chuvas frontais, as chuvas convectivas e as chuvas orográficas. As chuvas frontais é a precipitação originada a partir do encontro de duas massas de ar, uma fria e seca e a outra quente e úmida. As principais características da chuva frontal são a duração e a intensidade. Normalmente é de longa duração e sua intensidade pode variar. A chuva convectiva, também conhecida como chuva de verão, ocorre devido à diferença de temperatura na superfície próxima às camadas da atmosfera. Ao ocorrer algum desequilíbrio natural, o ar quente sobe, carregando bastante umidade e sofre resfriamento. Ao resfriar-se, inicia-se o processo de condensação, ocorrendo precipitação. A chuva convectiva é de abrangência local, geralmente tem pouca duração e apresenta grande intensidade. Já a chuva orográfica, conhecida também como chuva de relevo, é a precipitação associada a barreiras naturais. Essas barreiras podem ser serras, cordilheiras ou montanhas. Esse tipo de chuva é formada quando uma massa de ar úmida vinda do oceano encontra uma barreira natural, sendo forçada a elevar-se, alcançando grandes altitudes. Quando a massa de ar úmido eleva-se, acaba resfriando-se, sofrendo condensação e precipitação. Apresenta grande duração e baixa intensidade. As grandes massas de água possuem a característica de reter o calor dos raios solares por mais tempo que o solo, assim também como possuem a característica de resfriar mais lentamente. Como a água retém calor por mais tempo que o solo, a temperatura das regiões litorâneas se mantém praticamente constantes, pois de dia, enquanto ainda está quente, a água absorve o calor do sol, e à noite, quando deveria estar frio, a irradiação lenta do calor absorvido pela massa de água faz com que o ar em torno se aqueça, mantendo a temperatura. A maritimidade é um fator climático
no qual se define pela proximidade em que se encontram os mares e oceanos, de modo que se tenha maior umidade e maior índice pluviométrico, e, por sua vez, menor amplitude térmica. Já a continentalidade é o fator climático determinado pela distância que se encontram dos mares e oceanos, apresentando baixos índices pluviométricos e de umidade, e, por sua vez, maior variação de temperatura. A cobertura da flora auxilia no aumento da umidade do ar, pois o vegetal retira umidade do solo através das raízes e manda para a atmosfera pelo processo de evapotranspiração. Esse processo auxilia na umidade do ar e, consequentemente, no índice pluviométrico e na temperatura do ambiente. O clima no Brasil é influenciado por diferentes fatores e elementos climáticos que contribuem para a diversificação climática. Como macroclimas no Brasil, temos o clima equatorial, presente nas zonas tropicais, próximo à linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas, com média anual de 25 graus Celsius, pequena amplitude térmica e muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros ano. Temos também o clima tropical. Ocorre na maior parte da região localizada entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. Apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais de 20 graus Celsius, e duas estações bem definidas, quente e úmida no verão e outra fria e seca no inverno. As médias pluviométricas variam de 1.000 a 2.000 milímetros ano. Em virtude da variação de umidade devido à maritimidade e continentalidade, pode ser dividido em clima tropical úmido ou litorâneo, clima tropical continental ou típico. As áreas mais elevadas apresentam temperaturas mais amenas em razão da variação de altitude, o que configura o clima tropical de altitude. Temos também o clima subtropical, presente em áreas de transição entre o clima tropical e o temperado. Apresenta temperaturas amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima de 30 graus no verão. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência no verão. Temos também o clima semiárido. Ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono da Seca. Corresponde a quase todo o sertão nordestino e aos vales médio e inferior do São Francisco. Caracteriza-se por ter temperaturas elevadas, com médias de 25 graus Celsius, e chuvas escassas e mal distribuídas.